Oi, o Sem Censura está começando agora. Hoje vamos falar da dor na coluna. Problema que, segundo a Organização Mundial de Saúde, é uma das maiores fontes de dor do mundo. Aliás, nem precisava da Organização Mundial de Saúde falar isso, que a gente já sabe, né? Todo mundo tem uma dorzinha na lombar, uma dorzinha não sei aonde. O ortopedista Luiz Cláudio Schettino é especialista em coluna e vai falar com a gente sobre as causas do tratamento da dor, que, claro, inclui exercícios e inclui principalmente mudanças no hábito de vida. A prevenção da dor também passa pelo cuidado com a postura. Quem fica muito tempo sentado sabe como é importante escolher a cadeira certa. E é sobre isso que nós vamos conversar com a fisioterapeuta Viviane Ramos. Ela vai explicar os requisitos para uma cadeira ser considerada ergonômica e também qual é a maneira correta de se sentar e a hora de se exercitar quando é preciso ficar muito tempo sentado. Vamos falar também de outro tipo de desconforto que gera milhares de vítimas no país: a falta de educação no trânsito. Assunto do Paulo César Martins Ribeiro. Ele é professor de transportes da COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O Paulo vai falar da eficácia da fiscalização para controlar os crimes de trânsito e da necessidade de educar para o trânsito desde as escolas. Temos a presença de um campeão, aliás, um campeão que não falta aqui no Sem Censura. Ele traz as medalhas sempre que ganha, ganha muitas. Jogador de vôlei de praia, Emanuel. Ele conquistou a medalha de prata na Olimpíada de Londres, ao lado do jogador Alisson. E com essa medalha, Emanuel entra para um grupo seleto de atletas, dos maiores esportistas olímpicos do Brasil. O único atleta masculino a participar de todas as edições dos Jogos Olímpicos em que o vôlei de praia foi disputado. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail ou pelo Twitter. Começar falando das dores, né? Pelo menos das dores mais óbvias, que tem as dores do trânsito, né? Os aborrecimentos, o estresse. Mas vamos conversar com o Schettino exatamente sobre a tal dor na coluna. Que coisa, né? Você tem? Não. Não tem? Não tenho dor Será nenhuma. que é porque ele faz esporte de alto rendimento, assim, é um atleta? Não Ele necessariamente. joga o tempo todo há porque quantos anos? Jogo há 21 anos vôlei de praia já. Acho que tem, a gente tem Cara, que é pensar fera. primeiro que ele tem uma boa genética, né? É, deve ter, Boa ótimo. Né? genética, Com um bom certeza. preparo, né? Genética é bom tudo. preparo em seguida. 50%. Por aí. Ou mais. Talvez mais. É mesmo, né? É. Então Tem sua os mãe sortudos, teve né? problema da coluna, seu pai e sua mãe, você vai ter É fatalmente. a Constituição, né? A Constituição corporal, tecidual que a gente herda, né? Da forma que nós podemos ter uma parte do organismo muito forte e outra mais suscetível a determinadas doenças, né? Então, por isso tem famílias que têm tendência à doença coronariana, famílias que têm tendência, predisposição a doença neoplásica, câncer, etc. Então, também tem a resistência músculo-esquelética, né? A gente pode herdar uma resistência maior. Tem uma capacidade tristeza, de desenvolver, né? Mais, né? E aí, Porque coluna dói mesmo, né? será maneira de selecionarmos, tem estudos já para isso, né? Desde pequeno pegar a genética das crianças e estudar e ver aquela criança para que tipo de esporte ela vai poder ser treinada, né? Quer dizer, apresentar para ela aquele leque, ó, você tem capacidade genética e vai poder desenvolver esse ou aquele esporte. E por exemplo, porque o Brasil é campeão, tem umas coisas que eu vou associar como jornalista. Jornalista adora associar, é generalista, né? O Brasil é um dos países onde mais consome anti-inflamatório e remédios para dor. Sim. Que a Anvisa não nos ouça, senão ela proíbe, né? Mas é verdade. Tem muita liberdade ainda, né? Está havendo uma restrição, começando a haver esse tipo de restrição. Mas nós sempre tivemos, né, tradicionalmente, muita liberdade para adquirir. Mas as pessoas não tomam remédio assim, como quem toma sorvete. A automedicação, né? Existe muito disso, a experiência de um que passa para o outro e tal, a recomendação de amigos, etc. E a facilidade de obter. Então isso aumenta o consumo, certamente. Mas, na verdade, ninguém consome porque tem um gosto de açaí, né? Consome porque está com dor. Claro. Então, por que se tem tanta dor? Porque a gente tem a postura errada. Também, além, né? Da genética, outra também, parte. Porque a genética a gente não pode fazer nada, né? São os maus hábitos, né? Erros de postura, falta de exercício, são hábitos errados que a gente vai adquirindo
e deixando as coisas boas de lado em detrimento da vida, né? De compromissos, etc. Então você deixa, ao mesmo tempo, eu sempre digo isso, na mesma fase que você começa a abandonar a atividade física por causa do trabalho, é a fase que você começa a perder a constituição física ideal de jovem, de criança, de adolescente, e começa a perder massa muscular. Então a gente precisa manter isso ao longo da vida. Mas massa muscular a gente não perde na medida em que envelhece? Não é osso, né? O osso também. Você perde a estrutura muscular, se você não mantém o treinamento, você vai atrofiar. Né? Então você precisa do trabalho muscular, porque é a musculatura que mantém nosso esqueleto na postura correta. Se você não tiver boa musculatura, você vai automaticamente, com o tempo, vai cansar, vai entrar em fadiga precoce e vai ficar em posturas erradas que podem levar a dores, né? Desgastes, etc. Então, é importante manter a atividade física correta, né, ao longo da vida toda. E ao contrário, justamente as pessoas abandonam quando estão precisando mais manter, porque não tem tempo. Né? Então, passa o dia inteiro sentado no escritório, posições erradas, posições que a coluna vai sofrer mais. E a coluna sofre mais quando? Quando a gente não senta com o bumbum mesmo? Exatamente. O que acontece? Você está trabalhando no computador, você está com a cabeça numa posição errada, tombada, inclinada, com o telefone preso aqui no ombro. Quer dizer, todas essas coisas que vão, né, mantendo a coluna naquela posição forçada, que isso a gente vai falando de dia após dia, acaba forçando um pouco as articulações, encurtando os ligamentos e por aí vai. Né? Isso vale só para quem está acima do peso ou vale para os magros? Não, quer dizer, uma pessoa magra como você também teria? Também tem. Não quer dizer que... É claro que a gente sempre estimula as pessoas, dentro da reabilitação física, a emagrecer, a procurar o peso ideal. Isso faz bem para todo o contexto, né, da saúde. Mas também facilita a reabilitação. É claro, é muito mais fácil a pessoa trabalhar a fisioterapia, trabalhar e recuperar uma pessoa que está dentro do peso ideal. Dentro do peso. O peso, na verdade, seria um fator a mais, agravante para alguma lesão que você já tenha ou para algum desgaste que você já esteja encaminhando para isso. Se você ainda está acima do peso, você tem um fator que piora aquele quadro de dor. Por isso que a orientação... Mas os magros também têm os problemas de coluna? Sem dúvidas. Porque a postura, então, é um elemento decisivo. Não. Por exemplo, o professor. O professor deve ficar sentado, ou fica em pé dando aula e está forçando a coluna. Eu faço ginástica, eu tenho, ou fica vou lá sentado. Para academia, ando lá meus 5 quilômetros. E o que você faz? Alonga? Dia, ando 5 quilômetros e 3 vezes por semana faço uma musculação light, porque também ninguém é de ferro. E faz não estou aqui alongamento? para ficar marombado aqui, não. Alongamento, mais ou menos. As pessoas têm dificuldade de fazer, esquecem do alongamento? Esquecem do alongamento. Na verdade, o alongamento ele fica sempre para o último caso, porque ele não é tão agradável. Né? Muitas vezes as pessoas gostam da atividade física pelo prazer do fortalecimento, ou porque quer conseguir um corpo melhor, enfim. O alongamento, faço 2, 3 minutos, não tenho muita paciência, porque eu tenho que ficar um tempo fazendo alongamento. É uma coisa mais, digamos, não tão chamativa. Então, as pessoas acabam deixando isso mesmo como segundo plano. Agora, além da importância do alongamento, a gente tem que frisar que a importância do movimento. O corpo humano, ele foi desenhado para o movimento, não para o sedentarismo. Né? Então, o grande problema de, por exemplo, ficar numa postura sentada durante muito tempo é que o corpo ele perde a sua função básica, que é se movimentar. A gente não foi desenhado para ficar sentado. Então, quando a gente se movimenta, faz as pausas dinâmicas, você, a cada 1 hora levanta, pega um copo d'água, bebe, se movimenta, solta a musculatura, isso já traz benefícios. O grande problema é você ficar parado, sentado numa mesma posição, ainda que nessa postura mais adequada dentro do que tem nos estudos hoje em dia. Ainda assim, por você ficar parado, sentado durante um longo período, você vai ter propensão a desgastes. É só para quem fica sentado, por exemplo, o povo do comércio, não, de salão de cabeleireiro, que fica o dia inteiro em pé. Qualquer postura que você mantém durante um longo período, a musculatura está trabalhando em tempo integral. Se você mantém uma postura estática durante um período maior, você vai sofrer os mesmos desequilíbrios. O problema da postura sentada é a sobrecarga que só o fato de estar sentado gera na coluna lombar. Na lombar? Na lombar. A gente acaba distribuindo mais peso na coluna lombar quando está sentado do que quando está em pé, por exemplo.
né? Mas qualquer postura que você mantenha durante um longo período sem se movimentar vai te trazer prejuízos. E o que você recomenda como para interrupções? Movimentos muito simples, né? Assim, a gente tem que tomar um cuidado também, eu tomo esse cuidado nas empresas que eu trabalho, que eu oriento as pessoas. Não é qualquer tipo de atividade que dá para você fazer no ambiente de trabalho. A pessoa está lá trabalhando durante um longo período, eu não posso chegar e falar, levanta, vamos lá, vamos fazer exercício. Não tem preparo para aquilo, está de salto alto, não é adequado. Então, o que a gente faz que é fácil, que todo mundo pode fazer e ajuda nessa recuperação? Fazer movimentos simples, soltar a musculatura, Faz se pra movimentar. Gente, divide aí com a gente essa informação. Um exercício, uma manipulação muito simples, fácil, que você faz, por exemplo, para a cervical, que não gera grandes desgastes. Eu não gosto daqueles alongamentos que tem movimento de cervical, porque a gente não sabe, não dá para avaliar rapidamente se já tem uma hérnia de disco, por exemplo. Eu trabalho muito com pressão de musculatura. Eu solicito que a pessoa pegue a parte muscular, como a gente pega gato. Sabe, pega cangote de gato? Pescoço. Então, você Pela pele do pressiona pescoço, pela assim, pele, por como se trás. fosse descolar ali atrás. Fazer pausadamente, respirar fundo, tentar soltar essa musculatura de trás do pescoço. E aí, solta, relaxa a musculatura. Você pode fazer isso na região do ombro também, sem blusa, claro, né? Pegar, apertar a musculatura, porque nisso você já está trabalhando a soltura do músculo Tipo e a uma reflexologia. conscientização. É um estímulo no músculo, na verdade, que está tenso, que está parado, que não está executando a função dentro do que ele deveria. Estou trabalhando, já estou usando a musculatura. Além disso, eu tenho tensão. Pode ter ar-condicionado me deixando com mais frio. Eu vou tensionando essa musculatura. A hora que eu faço esse movimento, na verdade, eu estou lembrando a musculatura que ela tem que se movimentar, que tem que ter irrigação, que eu tenho um comprimento do ombro. Eu me posiciono de novo no lugar que eu tenho aqui de espaço do ombro. Eu tenho uma clavícula aqui. Ela tem que ter espaço de ombro. Então, eu solicito muito conscientização corporal. Eu acho que isso é a base para você evitar lesões. Você acha o quê? Que pode pegar, fazer... Prende a musculatura. Prender igual prender o pescoço do gato. Mesma coisa. Prende, conta 5 a 10 segundos, respira fundo e solta. Você fazendo isso a cada 40 minutos, meia hora, levantando um pouquinho, se movimentando, isso já evita aquele ciclo que eu falo que é um ciclo vicioso, que é dor, que gera espasmos, que vai gerar mais dor, que vai gerar um desconforto. E aí você acaba ficando numa posição irregular. Porque quando a gente está muito tempo sentado, o que acontece? Você começa, você se torce, você vira, você senta na postura errada. Por que faz isso? É o corpo te despertando. Levanta. Faz muito tempo que você está aqui parado, você não está se movimentando, né? Se corrija. E a gente não faz isso, porque você tem um trabalho para terminar. Então, o que eu faço? Começo a me torcer, inclinar. E quando você faz isso... Seja generosa, Viviane. O que é torcer? Você começa a fazer inclinações para fugir da dor. Se estou com uma dor desse lado, eu começo a querer sentar de um lado só da pelve para poupar esse lado que está com dor. Eu vou sobrecarregar ainda mais o meu sistema osteomuscular. O que o correto é parar o que eu estou fazendo, levantar, movimentar as pernas. Isso melhora a circulação. Tem todos Você não esses gosta daquela benefícios. coisa que faz assim, né, com o pescoço? Eu não gosto de orientar isso para todo mundo sem eu saber o que você tem. Sim. Não fiz um exame, você não me trouxe uma ressonância, um laudo médico, eu não fiz um exame da sua postura, eu não sei se você já tem uma lesão nessa coluna. Então, eu gosto de movimentos mais simples, que com certeza não vão te provocar lesão. E qual é, eu volto aí, tá? Sim. Qual é o exame que o médico pode avaliar uma coluna arrebentada, troncha? Então, é a ressonância, depende. é o raio-x, é o quê? Todos os exames são importantes, depende do tempo de evolução dos sintomas. Então, um simples exame de raio-x, que as pessoas hoje pensam, a radiografia não serve mais para nada, hoje tem ressonância magnética, tem coisas sofisticadas e tal. Mas um simples exame de raio-x pode diagnosticar muita coisa para a gente já. Então, e outra coisa, ele mostra para a gente, com o raio-x, a gente consegue fazer exames posturais. Quer dizer, eu consigo ver a sua coluna na posição funcional, eu consigo fazer movimentos e imagens em posições diferentes. E a ressonância agora é que está começando, a gente ainda não tem aqui, mas vamos ter futuramente. Aí vai ser perfeito. Mas é um exame caro. Então, não é todo mundo que pode ter acesso à ressonância. Mas todo médico manda fazer ressonância a qualquer momento, assim. O raio-x já dá muito em
sei lá, assim, em desuso, não sei. É, É muito raro o é ortopedista porque- que quer um raio-x. Geralmente Sempre já eles fez logo a vêm juntos. ressonância. Hoje vem praticamente juntos o exame, né? Para a coluna é muito importante ainda o raio-x. Eu sempre tenho lá, examinando meus pacientes, os dois exames, porque um está na posição funcional, a ressonância é feita deitado. Então eu preciso ver também aquelas imagens na posição É o funcional. título que ele tem, exame complementar. Complementar. Então a gente Na verdade, associa. ele cumpre exatamente a missão do É nome. claro né? que tem alterações que só a ressonância vai mostrar. O raio-x pode não mostrar Tipo? um tumor, uma lesão mais grave. A própria hérnia de disco, né, o raio-x mostra indiretamente, porque ele não mostra o disco. O raio-x mostra osso e o espaço ocupado pelo disco, mas não mostra o disco nem a hérnia do disco. A ressonância, a tomografia já mostra, principalmente a ressonância. Então, é claro que para essas doenças, para eu chegar a um diagnóstico final, eu preciso desse exame complementar. No caso das secretárias, das pessoas que trabalham com telemarketing, que hoje em dia já tem aquele telefone, né? o Tipo esse headphone, microfone, né? Que Isso, você tem. coloca aqui, Tem. né? Mas ainda tem, em casa a gente não tem isso, a gente se pendura no telefone todo torto. E assim. mesmo nas empresas, né? Eu vejo bastante isso. Assim, a pessoa trabalhando no computador e o telefone aqui preso. Isso causa um mal altíssimo para a região da cervical, né? Além da inclinação e você fazer uma força desnecessária com uma musculatura que já está trabalhando com a postura, você compromete o ombro, compromete toda essa região. Então isso não pode. Você Tem que acha que parar. vale a pena, por exemplo, a pessoa se levantar e se esticar, assim, Movimento todo tipo fisiológico. espreguiçar em pé, Sim, né, sem os movimentos braços pra bruscos. Eu trás. falo assim, nada de movimentos bruscos, porque você estava parada, né? Então você tem que sentir o seu corpo, você tem que dar tempo para o seu corpo responder o que você quer. Não posso levantar aqui, querer me instalar, fazer um movimento brusco, porque eu vou me machucar. Então, compensa isso, levantar, caminhar, fazer movimentos nos pés de flexão e extensão, isso ajuda na volta da circulação e ainda trabalha a musculatura que está parada há muito tempo. Soltar os braços. Soltar assim? Sim, só de você movimentar, você já sai daquela posição mais estática que você estava de trabalho, né? Uma outra coisa que eu oriento bastante para a coluna, você bem sentada, então sentar bem aqui nos iscos, que são esses ossos da parte de baixo da bacia, e aí você faz a maior tensão, como se você estivesse tensionando mesmo a musculatura. Você parte da tensão, sim. E aí você deixa os braços descerem, desenterra o pescoço do tronco, faz o autocrescimento da coluna, pode vir aqui atrás e só orientar, não é forçar, só orientar para ir para cima, porque aí você trabalha essa descompressão, que você está o tempo inteiro aqui sob a gravidade e tensão, fazendo compressão na coluna. Então você faz a descompressão com esse movimento. Eu acho esses movimentos são simples, qualquer pessoa para o que está fazendo e pode fazer. O mais difícil é fazer a conscientização. Eu ouvi já relatos de eu não tomei água que estava aqui na minha bancada para não ter que parar e ir ao banheiro porque eu tenho que terminar um trabalho. Né? Isso é um absurdo, não dá para a gente lidar com isso. Né? Ser humano, a gente não tem uma máquina, a gente tem um corpo vivo que precisa se movimentar para ter uma longevidade com qualidade. Senão... Mas se você tomar água, toda a água... Bom, tá bom, vou fazer isso. Claro que eu não tomo a água necessária, por isso que eu vou defender. Mas se você parar e tomar um monte de água, toda hora você vai ter que ir ao banheiro. Aí você interrompe tudo o pensamento daquilo que você está fazendo. Mas você tem que pensar... Claro, é necessário, você tem que pensar no conjunto. Necessidade. Aí a gente força a barra. A verdade é a seguinte, a gente quer a máquina, pega a máquina, usa a exaustão. Exato. Né, de todas as maneiras erradas, depois fala, que dor na coluna. Pois é, aí nós voltamos naquele primeiro tópico dos analgésicos que estávamos falando. As pessoas não têm o hábito de prevenção, né? Faz as coisas de maneira inadequada e lá na frente vamos tomar o remédio para resolver os meus problemas. Não, porque é assim, é muito, eu não sei, porque como você é médico, eu acho que as pessoas não te confessam isso com tanta franqueza, mas a fisioterapeuta já escuta mais. Eu ouço um pouco. Que fala assim, porque você tem coragem de contar para a fisioterapeuta? Sim. E não tem coragem de contar para o ortopedista ou para o clínico, né? Fala, ele levei 3 tombos. Eu contei para o fisioterapeuta. Claro que eu não vou contar para o meu clínico, ele vai criticar, falar que eu não fiz isso, não fiz aquilo, né? Aí nem para filho também não serve contar isso. Então você conta para o pobre do fisioterapeuta, que fica sabendo de todos os seus segredos. E aí você, até isso, né? Você confessa que não tomou água. Levantou água para não ir ao banheiro, exato.
Você não quer perder tempo. Mas sabe que no esporte essa relação também é bem parecida. O médico é como se fosse algo, assim, não vou contar para ele que vai se tornar mais sério o assunto. Doutor, Mas para o fisioterapeuta, para todos os esportes, o fisioterapeuta é como se fosse um amigo. O amigo que tá me ajudando, tá me deixando bem, né? Tá me alongando, tá me deixando a situação... Então ele é como se fosse o psicólogo também, ele escuta muita coisa. É muito Isso bom, acontece, o esporte Acho que até pelo vínculo maior de você passar mais tempo mesmo, né? São várias sessões, a pessoa vem todo dia, vai criando aquele vínculo e aí 3 acaba... vezes por semana, enquanto 3 vezes acaba por semana relaxando comigo. e falando Aí ele tem uma mais. prancheta. Aí tudo que eu quero saber a meu respeito, eu pergunto Tá lá. pra ele. E tem outro Vem porém. cá, Felipe, eu caí quando mesmo? Não, e tem outro porém também, porque é o seguinte, as pessoas querem um resultado quase imediato. Quando você vai no médico, você vai ter que fazer o tratamento. E quando você está com o fisioterapeuta, cada dia que você sai, você se sente um pouco melhor. Então você acha que essa pessoa está me ajudando mesmo. Então ela é minha amiga. Então E a fisioterapia é mágica, né, nesse sentido. Ela é lenta, é claro, não é assim, instantânea, é leitinho, assim, né, tum. Mas ela ajuda muito. Na realidade, eu aprendi uma coisa sobre fico fisioterapia chocado. que acho que deve ser até a verdade. A fisioterapia nada faz do que ajudar no nosso corpo a resolver o nosso problema. Sim, Né? esse Ele é o só objetivo. acelera o processo do nosso corpo. Se você está com um problema no braço, por exemplo, vai fazer um tratamento para que o meu corpo reaja mais rápido e cure. Isso, direcione, né, nós- essa respiração. Sim, mas às vezes você faz umas bobagens com o seu corpo, assim, incríveis. A gente E faz, que o né? fisioterapeuta explica e você fala, meu Deus, que coisa idiota, né? Porque eu não pensei nisso. É verdade. Mas, o médico a gente tem mais medo. Imagina atleta. Pô, o cara vai me deixar jogar isso, uma final. Fala sério, vou contar pra ele. Não vou, né? Desculpa, tá? Esqueci. Você deve Tem saber. que omitir, às vezes, né? Esconder uma coisinha. Né? Não é bem mentir. A gente tá doendo uma dorzinha. Não é uma dorzona. Dá para aguentar, dá para aguentar. Dá pra aguentar essa frase. Dá para Dá pra aguentar. aguentar. Dá para aguentar. Aí quando chega no limite, porque é o seguinte, é igual compra no exterior. Todo mundo fala, o brasileiro está gastando muito no exterior. Né? Nos Estados Unidos, sobretudo, comprando roupa e tal. Mas não é porque ele só quer usar coisa americana, é porque é muito mais barato. Então, por que as pessoas tomam tanto... Eu sei que é mal comparando, que é uma comparação grosseira, mas por que as pessoas tomam tanto remédio para dor e anti-inflamatório, etc? É porque passa dor. Né? Você está sentindo uma primeiro dor, momento, a passa tua rápido, empregada fala, toma isso. Solução imediata. Né? Todo mundo receita um anti-inflamatório. Deve ser um tormento, né, para Todo mundo médico. conhece. Todo mundo conhece, todo mundo sabe. experiência. Porque também tem uns que são assim, última geração, caríssimos, mas que não fazem o mesmo efeito de umas vagabas, entendeu? Mais baratinho. Aí a gente tende a usar o que a gente, que também é o corpo, de novo, né? E funcionam, né? As drogas funcionam, os remédios funcionam realmente, mas tem que se tomar cuidado. Você não trata o problema, né? Você só trata a causa, né? A Exatamente. consequência, a sua dor. Exatamente. Né? Você não vai na causa específica. E você faz alongamento, essas coisas? Pô, Leda, eu sou muito consciente do meu corpo. Acho que imagino. desde os 17 anos eu tive um pai muito bacana que me ensinou, entenda o seu corpo, escute o seu corpo. Ele praticava esporte, pratica esporte? Jogava futebol. E ele sempre me deu as indicações, olha, veja, você está sentindo uma dor nas costas, por quê? Porque você está com o corpo muito para frente, então você segura. Tua coxa está doendo muito, então faça um trabalho para o posterior, porque você está gastando muita energia na frente. Então ele foi me ensinando que nosso corpo é o perfeito equilíbrio. Que na barato. verdade é. E ele tinha essa formação ou não? Ele Não, foi era pelo corpo só dele pelo mesmo? corpo dele mesmo. Meu pai ele sempre gostou de entender o que acontece no mundo, entender sobre isso. tudo. Então ele passou para mim esse ensinamento, que na realidade, para você entender o seu corpo, você tem que se sentir. O corpo fala realmente. O corpo fala. Né? Mas, assim, muitas pessoas são corcundas, não sabem por quê. É porque realmente o peso da cabeça, ninguém sabe o quanto pesa. Peça para alguém assim deitar no seu colo e segure a cabeça da pessoa para você ver o peso. A cabeça. Então, para você segurar a cabeça, quanto mais fizer assim, mais você está gastando essa musculatura que ela vai tentar puxar a cabeça. Então, é tudo um efeito e contra... É todo um jogo, né? É todo um jogo. É um equilíbrio total mesmo. E até harmônico se a gente souber lidar. Né? Eu queria falar com a Viviane e com o Schettino sobre as cadeiras. Ao mesmo tempo, eu peguei a matéria da Folha de São Paulo, que saiu cadeira, tem que ser ergonômica, mas a produção escreveu muito na Folha. Então a gente imprimiu separado, porque não dá mais nem para ver a cadeira, de repente. Também tem que mostrar a cadeira, assim, tá vendo? Aí, como está assim, a gente imprimiu separado. Mas eu queria também dizer que eu não sei a marca de nenhuma dessas cadeiras e não estou fazendo comercial da cadeira. Só quero discutir
Antes que alguém ache isso. Eu só quero discutir a cadeira em si para ver qual seria. Porque a gente compra hoje por um preço, sei lá, muito alto, muito caro, em lojas especializadas, uma cadeira. Pode custar 3 mil, 4 mil, 2 mil. E pode custar 199, né? Assim. Daqui a pouco vai custar 1,99, né? Como diz a Gabi Amarante. Então é duro, porque você acaba sem saber se vale a pena gastar tanto dinheiro naquele produto, porque você não tem uma garantia, né, de que ele realmente vai te ajudar. E você vai gastar menos no médico, vai gastar menos remédio, aí vai até valer, né? Então, eu queria discutir essas sem marca. A gente tem essas que a gente imprimiu da matéria. Sim. Tem umas cadeiras hoje que tem uma... tipo um travesseirinho aqui atrás, né? Um apoio para lombar, Um né? apoio para lombar. Você acha bom? Na verdade, assim, de uma forma geral, eu não endosso nenhuma cadeira também. Não existe uma cadeira que atenda às necessidades de todo mundo. O que a gente tem que fazer? O móvel ergonômico, os móveis de escritório, eles têm que se adaptar para as necessidades do indivíduo. Ah, ninguém vai fazer isso. Pois é, essa é a grande Não, dificuldade. monta o escritório, não vai pensar em quem vai sentar. Não vai, isso não acontece. E o que mais que acontece? As pessoas às vezes trocam de posto de trabalho, né? Então, o que você tem que saber? Tem que saber quais os ajustes você tem que fazer para você se sentir confortável na cadeira, para que ela também te permita ficar numa posição em que você tenha menos gasto energético para se manter e que seja funcional para o que você vai fazer, né? E aí, esses ajustes... Por que é importante a cadeira ergonômica? É importante você observar na cadeira ergonômica que ela tenha bastante possibilidades de ajustes. E que você use esses ajustes. Braço, assento, encosto. Altura de assento, encosto, braço, se esse braço não vai bater na mesa na hora que você for apoiar, né? E que você use esses ajustes. Porque às vezes você tem todos eles, senta na cadeira, não faz correção nenhuma e está trabalhando do mesmo jeito. Nem sabe onde é que mexe, que também não é exatamente simples, né? Um saco. Não, tem hora que você tem que pegar o manual. Aí você mexe, a cadeira fica para baixo. Tem hora que você tem que pegar o manual, é verdade. Agora, essa cadeira, por exemplo, que tem essa coisa alta aqui, só serve para o Emanuel, né? Não é porque a gente sentado aqui não vai alcançar E você não aqui. vai ficar durante o trabalho tão assim, apanhado. ninguém trabalha assim, Por né? isso que o ideal são as pausas e você se movimentar. A cadeira ela vai te dar o suporte enquanto você estiver executando a sua tarefa. Então, na verdade, é a intuição da pessoa que escolhe a cadeira? Você tem que saber algumas coisas que são de orientações, que já tem estudos mostrando quais são as melhores adaptações que você faz para se manter. E se você sozinho não conseguir fazer essa escolha, procurar um profissional que te oriente para fazer as Mas você orienta como? Você acha que deve valer a pena? Por exemplo, tem umas cadeiras mais caras que tem essa aqui até não tem, que tem o apoio tipo da uma lombar. bolsinha atrás, né, protetor da lombar. Aí, se você não tem aquilo, não vale dar uma enroladinha assim numa toalha Pode de fazer rosto? adaptações. A gente Pode faz fazer adaptações, adaptação? sim. Agora, a cadeira, eu gosto das que tem o assento separado do encosto. Porque aí você consegue tipo isso adaptar aqui que você melhor. fala, né? Porque aí você consegue adaptar melhor o corpo. Porque às vezes, a hora que você coloca o quadril lá atrás, encostado, você não consegue ter um bom apoio da lombar, né? Dependendo do quanto você tem Quando de ela é quadril. inteira. Isso. Essa daqui, por exemplo, é inteira? Acho que é, né? Aparentemente inteira. Então, sim. essa seria... Mas algumas, mesmo assim, elas têm um recuo de inclinação nesse encosto. Então, ela permite afastar um pouquinho para você fazer essa correção. As mais caras. Mas, de qualquer forma... As mais baratas não têm esses recursos. Não, mas de qualquer forma, você tem que apoiar a lombar. Com ou sem essa almofadinha, a lombar tem que estar apoiada. Porque se ela estiver apoiada com o suporte de cadeira, você não tem que fazer tanto esforço muscular para se manter. Você faz essas recomendações? Faço. Geralmente eu tento mostrar para os pacientes o que seria um perfil de uma cadeira melhor, né? Existe muito essa dúvida mesmo. Todas as pessoas chegam questionando muito isso. Porque eu passo as 8 horas do meu dia lá na minha cadeira do escritório, assim, essa. Então a gente discute um pouco. Mas exatamente esse é o ponto. Depende de cada função de cada um. Mas eu acho que sempre é importante que tenha esse desenho, que encaixe, que seu corpo seja fácil encaixar o seu corpo e ficar bem encostado, adaptado com a elevação da coluna lombar. Então, que tenha um perfil, né, do desenho que mantenha a lordose. Que mantenha a lordose lombar. Se ela não tiver esse suporte, almofadinha, mas que tenha um desenho que modele isso, que permita você se encaixar bem e que você se sinta confortável em ficar com a sua coluna elevada e não desabando o tempo todo para frente. Lutando contra esse apoio, né? Lutando contra esse apoio e caindo para frente, que é a posição em que você joga o peso todo em cima da lombar.
E aí piora muito. E piora muito, aumenta muito a pressão. E na hora de dormir, vale aquele travesseirinho? Porque outro dia eu vi uma matéria também no jornal, que era assim, se a pessoa dormia de lado, ela colocava um travesseiro entre as pernas, entre as coxas. Isso. Né? E se ela dormia de barriga para cima, ela colocava embaixo da lombar, né? Ou não? Onde que é que bota? Não, embaixo da lombar. Embaixo da onde? Geralmente embaixo do joelho. Do joelho, do joelho. Para suavizar a lombar, né? Para suavizar a lombar, Se você dobra. Então isso está valendo? Eu recomendo ainda mais a postura deitada lateral. Lateral. É melhor, mais confortável. A lateral é mais confortável. A lateral, pra e você coluna, realmente pode ficar com uma postura melhor se você fizer isso? Não, isso vai te dar uma condição Conforto. melhor de sono, de conforto e menos dor, menos chance de dor. Já é alguma coisa, né? Sim. Você dorme melhor, tem menos dor, meio caminho andado. Eu tenho que falar do jeito que eu durmo, então. Eu durmo sempre de barriga para cima, um lateral e, vamos dizer assim, eu durmo com a cabeça para o lado direito, eu dobro o joelho direito e fico assim, como se fosse o 4 para cá. E quando eu viro para cá, a cabeça ele para lá, ainda é o não tem contrário. dor. E você não tem Mas dor. eu acho que quando eu faço essa posição aqui, pelo menos acho que ela segura a minha coluna quando eu dobro a perna embaixo, na posição que eu estou com a cabeça. Eu estou com a cabeça para a esquerda, eu dobro a esquerda e fico assim nessa posição. E geralmente coloco o pé embaixo da outra perna, para deixar um pouco equilibrado. Assim. E Na que verdade, a nome gente de... muda de posição à noite, né? Pois esse travesseiro a gente sempre perde. Tem os ricardões, né, que são compridos, assim, que o povo chama de ricardão. Mas aquilo então cai da cama com uma facilidade absurda. Você se mexe à noite, Mexe a noite o toda. travesseiro cai mais até. Cai, né? E sai de posição. Não dá para você também ficar bitolada, você não vai conseguir dormir se você ficar pensando o tempo inteiro que você tem que corrigir a sua postura dormindo. Afinal, Na Mas verdade, orientar... quando alguma coisa está acontecendo, você vai ser acordado pelo desconforto. Exato. Teu corpo te O teu empurra, corpo né? Vai te acordar. nós mudamos de posição por isso, porque ele percebe que precisa mudar, o corpo pede para mudar. E nós mudamos, então. Né? E algumas vezes, se a coisa está feia, você acorda até com dor. Né? Você é despertado pela dor. E aí você vai procurar a posição de novo que te dá o conforto. Ok, no último bloco a gente volta com umas sugestões, assim. Ok. Tá bom? Tudo bem. Então, intervalo, pode ser? Então, a gente volta já já. Sem censura no programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.ebc.com.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. Emanuel, nosso grande assunto é Emanuel. Esse menino é um espetáculo, né? Poxa, Leda. Poxa, Esse menino eu adorei. Esse gostou do menino, adorei, né? adorei. Menino já é pai, né? Pois é, tenho 2 filhos, um de 15 anos, o Matheus, e Você já o explicou Lucas de pra 2 ele? anos. Já explicou pro Matheus tudo aquilo que seu pai te explicou? Já. Não, ele agora começou a jogar vôlei. Ah, é? Porque até 2 anos atrás ele jogava handebol, basquete, futsal e não jogava vôlei. É, coincidência, né? É, Menos mas ano o- passado ele começou a jogar vôlei, acredita? acredito. E daí ele me ligou e falou assim, pai, eu estou me sentindo muito cansado, não estou conseguindo acompanhar o treino, é 1 hora de treino. Daí eu falei assim, olha, você tem que comer melhor agora, você tem que entender que agora é diferente. Daí ele começou a querer entender as coisas que eu entendi quando era mais jovem. Então é interessante passar Bom essa isso, experiência né? para ele. Ainda tem os de 2 anos, né? Que depois Nossa, você vai... 2 anos tá demais. Começando a demais? falar tudo agora, corre a casa toda, eu corro atrás dele. Olha, se eu fosse um pai um pouquinho mais velho, eu não ia aguentar o ritmo dele, não. Porque a junção do meu DNA e da Leila, então ele vai ser um grande esportista. E vai ser, Eu já acho que vai pensou ser. isso? Acho que vai Se ser. DNA manda, ali tá Pô, com decidido. certeza, né? nós falamos de DNA no começo, É. realmente ele gosta. Não tem gosta jeito, o muito. esporte é a área dele, né? Ele gosta muito. E a sua área, o esporte sempre foi. Você esteve em todas, eu falei isso, que você esteve em Todas as 5 ali. edições São 5 do vôlei edições de que tem praia e vôlei de praia. Olimpíadas, eu fui em todas. Desde 96 em Atlanta, quando foi a primeira edição, onde a gente nem entendia, nem sabia como que treinava para uma Olimpíada.
né? A gente não tinha uma fórmula, primeiro esporte, a primeira vez que houve a participação do vôlei de praia, mas a gente foi crescendo com o esporte. Eu acho que o esporte também cresceu muito quando esteve na Olimpíada, teve mais respeito, as pessoas hoje entendem que o vôlei de praia é um esporte, não é só uma exibição. Então mudou bastante. Né? Não sei quem me disse, eu não sei nem se foi você, que o cara tá jogando vôlei na praia, a pessoa fala, aí que vidão! O cara treinando no maior sol. É bem isso que acontece. Ainda acham que é um vidão, né? Mas eu acredito que é um vidão também, né? Mas tem muitas coisas que a gente se submete para estar ali. Inclusive o sol, a areia, né? Chovendo, ou seja, só a gente está treinando. Então, quando tem prazer e quando não tem, né? Também, exatamente. Porque às vezes você está no outro e... Mas sabe que... Você treina todo dia? Treino todos os dias, de segunda a sexta, pelo menos 2 vezes. Pela manhã, sempre na praia, 2 horas na praia, e a parte física mais intensa no período da tarde. Então é como se fosse o meu escritório. O meu esporte é o meu escritório, o meu corpo é a minha empresa. Então eu tento tratar eles da melhor forma possível. E o que você dá preferência na alimentação que você ensinou para o seu filho? Você tem que comer melhor. O que é comer melhor? Frutas. Fruta? Eu falo para ele que as frutas são o segredo. Eu, desde pequeno, meu pai é maranhense, então ele teve sempre o costume de comer muitas frutas, né? Ele vivia de fazenda em fazenda, então ele comia muitas frutas. E eu aprendi isso. E eu tenho quase certeza que o segredo do meu sucesso, das minhas coisas, são as frutas da minha alimentação. Não, gente, eu achava que você era do Paraná. Não, eu sou paranaense, bom. Mas meu pai saiu do Maranhão para morar em Curitiba. Paraná, para morar em Curitiba. Alisson é de onde? O Alisson é de Vitória, no Espírito Santo. E ele está lá? Ele foi para agora para visitar os pais, né? Porque nós treinamos durante quase 5 meses na maior intensidade para a Olimpíada. Ele pegou pelo menos essas 2 semanas de folga para ver a família. Foi bom? Foi sufoco também, né? Foi assim. Eu vou dizer, foi medalha de prata? Foi medalha de prata, mas o contexto todo foi muito interessante. Acho que foi uma das melhores Olimpíadas que eu já participei, né? Porque a gente conseguiu fazer de tudo que a gente queria. A gente treinou muito a parte psicológica, treinamos muito a parte mental, a parte física, técnica. Então a gente chegou na Olimpíada totalmente confiante que a gente fez o melhor trabalho. Então, Leda, quando você chega assim no esporte, qualquer resultado que seja, você está confiante que você deu o seu melhor. E foi isso que aconteceu. Na final olímpica, a gente perdeu o primeiro set de 23 a 21, já um jogo muito disputado. Segundo set a gente jogou muito bem, de 21 a 17, e fomos para o tie-break, e o jogo foi 16 a 14. Então, num jogo como esse, desse jeito, a gente tem que sair satisfeito mesmo, sair muito alegre. Porque vocês lutaram muito, né? Foram para ali, né? Não foi... A gente acreditava que a gente tinha potencial para sair como campeão olímpico. Mas quando você perde na última bola, uma bola até indecisa, se foi dentro, se foi fora, como foi no jogo, realmente dá para dizer assim, eu estou super satisfeito com tudo que eu construí. E rola aí essa satisfação mesmo ou na hora assim rola uma tristeza? Olha, os primeiros 10 minutos dói. Os primeiros 10 minutos quando acabou o jogo ali, eu falei, podia ter sido campeão olímpico mais uma vez. Mas aí você vai sintonizando que, o outro time também merece, né? O conteúdo, o espírito olímpico, aí tudo a parte isso. psicológica de segura, no trabalho que você fez. Exatamente. Exatamente, porque a gente produziu muito bem, a gente fez de tudo do melhor possível. Todos os componentes da nossa comissão técnica fizeram o seu melhor trabalho, então a gente chegou no ápice. Então chegar assim, você demora um tempo só para guardar o coração, né, dizer emocionalmente, perdi, mas também ganhei. Eu sou também um medalhista de prata no nosso país, que a gente consegue, o número de medalhas é tão pouco, eu acho que a gente se torna até grandes heróis contra as medalhas de bronze e de prata. O que você acha que tem que ser feito? O Brasil teve um resultado bastante, assim, aquém do que a gente gostaria, mas ao mesmo tempo o Brasil não trata bem os seus atletas, tirando os do futebol, né? Talvez os do vôlei indoor. Eu acredito que o vôlei de maior. quadra e o vôlei de praia, inclusive o futebol, nós tivemos uma vantagem, nós temos patrocinadores, temos visibilidade na televisão. Eu acho que os outros esportes, que esses precisam de um pouquinho de mais espaço. Eu acho que a nossa mídia poderia ter um carinho a mais para eles. O judô, aquelas também... argolas, eu nunca tinha ouvido nem falar naquele menino, como assim? Entendeu? O menino viu uma vitória espetacular. Eu acho que o grande problema do esporte no Brasil, que eu vejo com toda a experiência que eu tenho, é o imediatismo, né? Todo mundo quer só estar do lado dos campeões, não quer formar campeões. Eu quero curtir o campeão que está do meu lado, mas eu não quero aproveitar um menino de 12 anos cheio de vontade de ser campeão. Acho que essa é a grande diferença dos outros países. Eles pegam um adolescente que quer ser campeão e produz esse atleta. A gente não, a gente espera um
sair super bem sucedido e falar assim, não, vamos investir nesse, que esse Todos é o vão cara. atrás daquele, né, que está em destaque. É diferente. Você vê que mais no futebol também isso anda meio capenga. É raro o clube brasileiro que tem uma base, né? Um CT, assim, um negócio formação, sério né? para formar. Da onde que vem esse garoto, quando o garoto faz o gol que decide o título, né? Vem da base, mas é raro É difícil mesmo. o clube que tem isso, né? Hoje em dia, De verdade, com estudo, com comida, com psicóloga, com tudo. Os clubes têm mais olheiros agora, né? Eles só têm o olheiro. Ah, eu vou lá no interior de Sergipe que tem um jogador bom e traz esse jogador que já está formado. É essa a nova cultura do esporte brasileiro, né? Você ir atrás daqueles que já estão formados. Ninguém quer ter o trabalho e ter o investimento de dinheiro para investir no novo E como é que vai ser para a gente, para a nossa Olimpíada? Você acha que eles vão se conscientizar? A gente vai ter que, Olha, em termos de resultado assim, sofrer mais a um longo pouco. prazo, nós estamos um pouco já atrasados. E eu acho que para agora, para quem quiser ser campeão na próxima, em 2016, são atletas que hoje devem ter entre 22 e 23 anos hoje, que têm um talento no esporte, que esses vão ser jogadores ou atletas que vão estar preparados para a próxima Olimpíada. Porque eu acredito que um atleta na maioria dos esportes, quando ele tem de 26 a 30 anos, é essa idade perfeita, que ele está no ápice. Sendo diferente um pouquinho do tênis, né, da natação, que esses esportes o atleta tem que ir mais cedo, né, um pouquinho mais. Mas a idade correta é essa idade, de 26 a 30, que está o ápice do atleta. E quando você está numa Olimpíada, por exemplo, você vê os outros esportes? Não. Você não faz nada, é verdade isso? Você está falando assim Isso é para a verdade. Leila não se grilar em casa? Não. essa é a verdade que eu aprendi. Eu acho que nessas últimas 3 edições que eu fui medalhista, eu aprendi que para você ser campeão olímpico, vocês têm que estar 100% lá dentro para jogar e para competir. Eu não posso estar lá pensando, como está minha família em casa, ou como está como é que foi aquele outro time lá do outro país. Não, você tem que acreditar no seu trabalho e vivenciar o seu trabalho. Por isso que quando eu vou para uma competição, eu aviso todos os meus parentes, falo assim, olha gente, eu estou indo competir, qualquer coisa pode me ligar, mas eu quero só esperar boas notícias de vocês, porque eles entendem que a gente, quando está ali, é 100% de atenção. E aí a rotina qual é? Treina, Por exemplo, na come, Olimpíada. dorme, só? É. Não rola um cinema, nada? Poxa, você vive 4 anos da sua vida para ter 10 dias de campeonato. Então é nisso que eu penso sempre. Mas isso não tensiona muito? Eu deixo a Ficar só? parte relaxada para antes da Olimpíada, na preparação, porque daí você se prepara, descansa, aproveita os familiares, aproveita as coisas, mas ali, Corre atrás de criança. aqueles 20 dias você tem que estar Ali tem que estar só focado. intenso. Pelo menos é o que eu vejo de todos os campeões olímpicos que eu vi, eles têm feito E isso. a organização foi boa? Eu estava comentando nos bastidores aqui que, para mim, as Olimpíadas de Londres foi a de melhor organização em todos os quesitos, seja no transporte, seja na preparação, nos voluntários, na parte de estrutura para os atletas. Olha, foi um espetáculo mesmo. Se o Brasil quiser imitar, acho que é uma boa Vai dica. sofrer. É uma boa dica, tentar imitar ao máximo, porque realmente as Olimpíadas de Londres foram um sucesso. Tudo, alimentação, tudo funciona. Tudo Como é que eles fazem com tanta gente de tão diferentes hábitos? É. Esse ano, dessa vez, tinha até muçulmano. Nesse ano eles fizeram uma coisa até diferente, falando do Até que eu muçulmano falo mesmo. porque né? nunca tem, né? No restaurante, no fundo do restaurante, eles colocaram uma comida só típica dessa região da Índia, chinesa e japonesa. Então isso já diferenciou bastante, porque antes todo mundo comia mais ou menos uma comida internacional. Tem uma comida mais mais italiana, mais estilo americana, com massas, etc. E sempre local regional. Mas dessa vez, eles colocaram uma específica para esse pessoal. Então acho que isso aí favoreceu até o ambiente do restaurante, ficou muito mais dividido. Porque antes era todo mundo englobado só numa área, agora conseguiu todo mundo comendo o que ele gostaria de Porque a comer. comida inglesa não é exatamente um espetáculo? Eu comi A bastante. comida inglesa melhor que tem é a italiana. A comida inglesa é italiana. Não, na Muito Inglaterra, bom. a melhor comida é a italiana, né? Mas assim, japonesa, por exemplo, tinha peixe cru, essas coisas. Não cheguei aí até a parte lá Você do nem fundo. passou perto, Não, era não. deles, né? Você não é deles. chinês, Eu fiquei não é mais na parte japonês. italiana Você ali, ficou na parte e na italiana. parte dos grelhados estilo americano. Isso aí que eu fiquei mais.
Aí a pessoa nem vai ver para nem se envolver com isso. É porque você já mais ou menos entende como é que funciona. Cada um tem seu estilo. Lá tem mais pimenta, tem uma comida mais condimentada. Então, eles vão para lá. A gente já fica mais nas escolhas mais básicas. É disciplina mesmo, né? Disciplina verdadeira. É disciplina mesmo. E dá certo. Ah, Esse é o grande segredo. Acho que se todo atleta conseguisse chegar no Brasil com essa intenção, pô, a gente daria um bom resultado. Cadê a medalha? E qual é o ranking de medalha seu? Você já tem quanto? Poxa, medalhas olímpicas, essa é a terceira. Essa é a... Agora eu tenho uma medalha de Nossa, ouro. é pesada essa medalha. Toda vez que eu pego, eu me surpreendo. Parece que mais pesada que as outras. Mas essa é mais É pesada mesmo? e mais bonita que as outras. Assim. É linda mesmo. Não desvalorizando as outras, mas realmente o Comitê de Londres ela preparou uma medalha maior. Maior e mais bonita. Realmente vai ficar na história essa E medalha. aí você já tem... Eu tenho a ouro, a medalha de ouro que foi em quando? 2004, né, em Atenas. E eu tenho bronze na Olimpíada anterior, que foi na China, em Pequim. E agora a prata. Então são 3 medalhas de Muito olímpicas. bem. E já está treinando pensando em Olimpíada ou ainda não? Já está de folga? Sabe, Leda, eu estou tão feliz pelo feito, porque eu passei esses 3 anos com tanta assim, dedicação em prol do objetivo da Olimpíada, que agora eu estou tão feliz, estou tão relaxado. Acho que da outra vez que a gente esteve aqui ano passado, você lembra? Eu estava todo tenso, conversando com você, né? Depois que a gente Eu acho você light aberto, Não, você e estava agora eu estou tenso. bem mais tranquilo, pô, estou conversando com todo mundo numa E tranquilidade. agora, como é que é seu caminho? Você tem disputas, assim, para... É nesse final de Você ano. já está classificado? Ou não tem isso? Não tem, não existe isso. No vôlei de praia, a classificação sempre é um ano antes da Olimpíada começar. Por exemplo, em 2016, só vai contar os resultados de 2015. Então, a gente praticamente tem mais 2 anos pela frente aí. Mas no meu caso, eu estou mais assim, agora estou com 39 anos, não sou mais aquele garoto como sempre, né? Então, eu penso em cada momento. Mas você vai estar na Olimpíada? Essa é a pergunta que eu mais respondi até agora. E vai? Eu não sei. Eu Não sei. Não sei porque Você vai estar com o quê? realmente eu vou estar com 41? 43 anos. 43 anos. Ah, Então, agora. nenhum atleta chegou nesse nível, uma vez jogando com essa idade aí, mas também ninguém chegou com 39 também, né, numa Olimpíada, como eu cheguei. Então, tudo pode acontecer, mas eu sou muito consciente. Se eu não estiver jogando bem, eu paro, dou a vaga para outro brasileiro representar melhor o Brasil do que eu. Isso eu tenho a plena certeza. E essa dupla com o Alisson é mais recente, né? Quanto tempo Mais tem? recente e mais gostosa. Nós começamos a jogar em 2010, esse é o 3º ano que nós estamos jogando juntos. O Alisson é 12 anos mais jovem que eu e aprendi muito com ele. Sabe, acho que essa é a grande lição que o esporte me deu nesses últimos 3 anos, que a gente pode aprender com atletas mais jovens. Porque quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais racional, mais sério, a gente quer se poupar o tempo todo. E ele não, ele quer ganhar o tempo todo, aquela fibra, né, aquela Tem uma energia. ousadia da juventude. Então eu consegui equilibrar isso. Em certos momentos você eu respira um pouco jogava disso. esse fogo dentro de mim também. Então foi muito rejuvenescedor para mim. Muito bom. E ele gostou? Porque ele também aprendeu com você, né? Ele gostou bastante. Acho que a troca foi muito boa. Acho que ele não vai esquecer mais dessa parceria. Tá certo. E você conhece algum garoto do Paraná, de Sergipe, de Vitória, que você acha que vem bem? Tem pelo menos um garoto que eu vi aqui, que é lá de João Pessoa, na Paraíba. O nome dele é Vitor Felipe. É daqueles atletas que tem fogo nos olhos, sabe? Que tem vontade. Então, eu acho que essa é uma grande aposta aí para 2016, quem quiser. Tá certo. Vamos conferir. Vamos Sua conferir. dica. Intervalo de novo? A gente volta já já. Sem censura no programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.ebc.com.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org. Estamos de volta aqui com Sem Censura. Vamos falar do trânsito. O trânsito é um assunto. Aliás, é um assunto que me lembra um pouco essa coisa de não preparar os atletas desde o colégio, desde muito cedo e tal. A gente tem uma educação para o trânsito muito capenga, não tem? Capenga, exatamente. Há muito tempo se discute isso, que a gente deveria, você comentou, né, que a gente deveria ensinar trânsito nas escolas de ensino fundamental. Ensino né? fundamental. Porque, por exemplo, sai uma criança com o pai dirigindo, o cara faz comete uma infração, avança um sinal, vira numa contramão, o garoto diz, pô, pai, isso aqui
Eu aprendi que está errado. Está errado. Você parou na faixa de pedestre, né? Você está fechando a subida do cadeirante. Isso é uma coisa que sempre se fala, há anos que se fala, há décadas que tem que ter educação de trânsito nas escolas e também a fiscalização de trânsito. Né? Quando eu era pequena, eu me lembro que tinha um imã que botava assim no painel. Vocês não vão lembrar, talvez você deve lembrar, os que tinham talvez não. No táxi tinha, papai, toma cuidado. Papai, dirija com cuidado. Dirija com cuidado, tinha uma coisinha assim que com a colocava foto ali. dos filhos. Com a foto dos filhos, não é nada, não é Nos nada. táxis tinha muito isso. Os táxis tinham, todos tinham isso, né? Agora eles não tem um DVD, né? Que aliás não, até TV hoje... ao vivo também, né? TV ao vivo. TV ao vivo. Táxi, o cara tá vendo lá. O cara tá lá aliás, vendo eu vi até um show falando no celular e dirigindo, é um espetáculo. Eu saí no final de semana, meu carro fica na garagem, porque eu gosto de tomar um drink. Peguei um táxi e tinha um show. Eu quase que mandei. O cara disse, não, vamos embora, que o show tá bom aqui. E ele estava vendo. Eu nem vou descer aqui, né? O show tá tão bom, vou continuar. É um negócio todo muito louco. Porque, na verdade, é de enlouquecer isso. Porque assim, o pedestre que atravessa fora da faixa, porque não atravessa onde deveria. É o motorista também que não respeita a faixa. Não tem ninguém certo. Não, é uma questão... Os pobres coitados que estão no sinal, esperando o sinal fechar, não tem a menor garantia de que vão fazer aquela travessia daquele cruzamento ali com segurança, porque o motorista pode avançar e atropelar ele. Porque tudo pode. O carro está congestionado, para em cima da faixa de pedestre. E aí? E os ônibus? Né? Os ônibus têm uma atração fatal pelo cruzamento. Né? Eles têm uma coisa, o cruzamento é meu. Né? Aí fecha tudo, aí para tudo. E fica todo mundo muito irritado e tal. Qual é a solução? Porque os carros cada vez... Eu fui a Belém do Pará esse fim de semana, que aliás é bárbara, amei. Belém do Pará, engarrafamento direto. Direto, no mundo inteiro. Belo Horizonte, engarrafamento direto. Brasília, São Paulo, Rio, a gente não anda. O que vai ser da gente? Mas nós temos que ter sistemas de transporte de massa muito eficientes como o de Londres. O de Londres é enorme. Até disputa com Paris em termos de quilometragem. É uma malha mesmo. E de estações. Você pode ir para qualquer lugar. De metrô ou trem, é tudo interligado. Aqui no Rio, no Brasil, de uma forma geral, o planejamento do transporte que vai prever, por exemplo, em 2020, eu fiz um estudo há um ano atrás, nós vamos ter 3 milhões de automóveis no Rio de Janeiro. Ou seja, quanto nós temos hoje? Hoje tem 2 milhões e 200 e 300. Nunca mais a gente vai sair, né? Nunca mais a gente vai andar. Os congestionamentos 700 mil estão começando cada vez mais cedo e acabando cada vez mais tarde. Então, você tem que melhorar o sistema de transporte alternativo. Agora, e uma coisa que eu estava pensando esse final de semana, o problema se resolve através do planejamento, do sistema de transporte, para atender ao trabalho. E no final de semana? No final de semana sai todo mundo de longe, sabe? Vou andar na praia. Aí sai, anda na praia, aí engarrafa, não sei se você já viu, na lagoa, tudo engarrafado indo para a praia de manhã. E tudo engarrafado voltando da praia de tarde. É sempre tudo engarrafado. Sabe que uma fisioterapeuta da Rede Sara me contou em Brasília que ela foi fazer um congresso em São Paulo. Aí ela chegou para o motorista de táxi da porta do hotel e falou, queria combinar com o senhor, porque amanhã eu vou me embora. Como é que a gente faz para o senhor me pegar? Então, que hora o senhor acha meu voo? Eu tenho que estar no aeroporto, sei lá, às 8. Ela falou, o senhor pode me pegar às 6? Ele falou, não, senhora, eu vou pegar a senhora às 4h30. Aí ela ficou olhando para ele e falou, porque senão a senhora não vai chegar. Não vai chegar. Amanhã é sexta-feira. Quer dizer, vira um transtorno. Essa noite, quando eu voltei cheguei nesse maravilhoso aeroporto do Galeão, esse espetáculo, para não dizer o contrário, um motorista de táxi que eu peguei me disse que parou de trabalhar. Agora o dia de lazer dele é sexta-feira. Ele trocou pelo domingo. E ele também trocou o horário, porque ele infartou, então o médico recomendou que ele diminuísse o estresse. Né? Ele agora, sexta-feira é o domingo, e o domingo ele trabalha. Ele trabalha à noite, em vez de trabalhar de dia, porque o engarrafamento... As pessoas estão mudando a vida. Está mudando a vida. O trânsito está determinando horários. Está perdendo horas, horas de lazer, né? Você tem que sair um pouco mais cedo. As pessoas que têm horário rígido, né? Ela sai mais cedo e chega mais tarde. Então, isso é uma coisa que vai continuar acontecendo, porque se o sistema de transporte não for muito bom,
né? Você compra um carro em 6 anos, né? Compra prestações mínimas, taxa muito baixa. Então, a pessoa vai se motorizando. Quando tiver 3 milhões de carros em 2020, aqui, 800 mil carros a mais do que tinha ano passado. 800 mil carros a mais. A gente não vai Parece sair que são mais 10 do mil lugar. carros por mês, né? Então, São Paulo deve ser São deve Paulo ser é uma pior. proporção São Paulo acho que já semelhante. está com... Não, já passou. São Paulo Se o já Rio tá vai mais... ter 800 mil carros em 2020 a mais, Ah. São Paulo deve ser muito Não, mais São que Paulo isso, já tem 1.200 mais do talvez. que um carro para cada 2 habitantes. Ou seja, tem mais de 500 carros para cada 1.000, né? A conta que a gente faz aqui. Tem mais de um carro para cada 2. E investe pesado no sistema de transporte público, transporta em metrô muito mais do que a gente, em trem e tal. Mas não dá conta, porque é uma cidade muito grande. Então, todo mundo E, anda na de carro. verdade, a gente é muito atrasado, né, nessa coisa do metrô. Né? A gente No faz Rio uma de estação Janeiro? aqui, o outra Rio ali. de Janeiro... Mas eu não sei, será que Belo Horizonte é adiantado? Acho que também não deve ser. Eu não sei. Mas Não a questão tudo muito fragilizado. Paraná, Curitiba tem uma coisa de transporte melhor. Muito bom. Eu fui num congresso, quer dizer, foi uma coisa pública, né? Eu não estou contando nenhuma indiscrição aqui. Fui num seminário, tinha um secretário, subsecretário, não sei, de transporte de São Paulo, uma pessoa de uma empresa de Belo Horizonte e um secretário ou subsecretário do Rio de Janeiro, e todo mundo apresentou. E quando acabou lá, no final, a pessoa do Rio de Janeiro fazendo a avaliação, disse, puxa, São Paulo é outro país, porque faz um planejamento de transportes mais contínuo, uma coisa planejada. Vai ter em 2015, 2020. Semana passada eu fiz um encontro e reuni para discutir a questão de uma linha do metrô. E aí tinha, para 2015, uma linha com 5 linhas de metrô. Uma que vinha de São Gonçalo até a Praça 15, e depois esticada até a Rua da Estação Carioca, a linha 4 que ia lá pelo Jardim Botânico Botafogo, a linha 1, a linha 2, a linha normal, né? Tijuca, Praça Sans Penha, Ipanema. A linha 2 que não iria juntar com a linha 1, fazer aquela... Mas é real isso? Não é real. Em 2015 não vai ter isso. Então, quer dizer, tem que se investir em tudo, porque a gente está muito preocupado com o sistema de transporte. Para o dia de trabalho normal, que tem que atender, você tem que atender, você faz estudos. Estão refazendo estudos agora para saber da onde as pessoas saem e onde elas vão. E isso, aqui, a demanda ela indica que tipo de tecnologia vai ter que ter. Se é um carro, uma bicicleta, se é um ônibus, um micro-ônibus, um articulado, um biarticulado, um bonde, né, que chama VLT. Os bondes da Europa são maravilhosos. Mas qual é a cidade brasileira que deu uma solução mais adequada ao trânsito? Curitiba deu uma solução adequada, mas chegou num ponto que eles também estão começando a ficar saturados. No limite ali. Daqui a pouco o sistema de ônibus de Curitiba, que é fantástico, a cidade cresceu ao redor dos corredores de transporte. Né? Então, é muito fácil andar, mas também já está no limite ali. Então, as pessoas estão começando a ficar preocupadas, os gestores de transporte, de trânsito, né, que tem que partir para sistemas de maior capacidade. O que você acha que seria uma solução para educar o pedestre, o transeunte? Pedestre, né? Porque assim, as motos buzinam e levam os retrovisores, né? Mas as motos Aliás, são necessárias. Saiu um índice ano passado, parece que 80% dos acidentes no Rio de Janeiro envolviam motocicletas. São Paulo é pior ainda. Pior ainda. Né? Tudo é Porque assim. a pessoa não compra a motocicleta para fugir do engarrafamento e andar no corredor entre 2 carros. Então, eu acho que esse não é o Mas objetivo da o que diz a lei? Você conhece a lei? Conheço. O que diz a lei? A lei diz que não é proibido, porque era proibido. Quem fez o Código de Trânsito foram engenheiros de tráfego, com juristas, com um monte de gente que entende de lei, de trânsito. E aí tinha lá um item que era proibido circular entre 2 faixas de tráfego. Isso foi vetado. E tem uma justificativa, que eu não me lembro de cor aqui, mas na essência era o seguinte: isso vai
diminuir a grande vantagem que a moto tem, que é de poder sair driblando o tráfego. Isso gera, eu já vi vídeos, né, de acidentes em que a pessoa simplesmente esbarra no carro e cai. Leva o seu retrovisor, buzina, No Rio de fica com Janeiro não medo. leva muito retrovisor, acho que leva mais em São Paulo. Né? Aí buzina sem parar dentro dos túneis, a gente tem Buzina muito sem parar. túnel, a gente fica Buzina quase sem parar, surdo. Isso com o vidro fechado e o ar ligado, imagina quem não tem. Mas o problema é que o trânsito é meio terra de ninguém. Então eu acho que a educação tinha que ser, assim, começar ontem. Educar o pedestre, por exemplo, educar o Educar o pedestre, educar o motorista, educar todo mundo, motorista escola, de ônibus. tem que ser na escola. Porque o sujeito que vai tirar a carteira de motorista, ele acaba sofrendo ali um treinamento, né, para poder... Mas é um treinamento também, mas para constar, né? Porque, assim, um vídeo... Não, ele... Que a pessoa vê 40 horas de vídeo, a pessoa dorme, E o pedestre, como é que é? Você pega um pedestre, você atravessou fora da faixa, vai fazer um curso de não sei onde, você está multado. Na Califórnia, multam. Você vai que... Multam, simplesmente param a pessoa e falam, você errou, você está atravessando, olha que essa não é a faixa. Mas se você fizesse uma coisa meio polvo, sabe, com vários tentáculos, a multa, o pedestre, o burrinho sem rabo, vem o cara vendendo cocada, né? Olhando para o seu olho assim. Eu fico fascinada com isso, porque ele tem certeza que você olhando para o olho dele, ele olhando para o seu olho, nada vai acontecer. Ele está na contramão, vindo na direção do motorista. E ele fica certo, eu morro de medo, porque é um susto a cada minuto, né? Mesmo se eu estiver dentro da lei, sentado dentro do carro, não estiver dirigindo, eu não sei se... Você vê acidentes a cada instante, você vê que vai... Ai, que bom que escapou, né? É uma coisa meio assim. E a agressividade também. Muito. Quando começa a ficar muito congestionado, as pessoas ficam agressivas. Elas entram de qualquer... Eu costumo guardar a distância entre o meu carro e o carro da frente. Aí isso entra um cara entra ali sem ligar o pisca-pisca. E se não entrar, o motorista nada, né? de trás vai buzinar para você, porque quando, você é um bobo. Quando eu faço uma coisa mais ou menos, quer dizer, toma um cuidado, aí o cara de trás buzina, pisca o farol. Esse pateta está aí parado, né? Podia colar na traseira do outro. Furou minha fila. Furou a fila. Mas, quer dizer, tem uma coisa que eu acho muito interessante em Brasília. Eles fizeram uma campanha lá, aí a campanha deu certo. Foi uma campanha que mobilizou todo mundo. Partiu, acho que foi de um jornal. E... Foi encampada pelo Cristóvão, senador Cristóvão. Pois é, aquele negócio de atravessar na faixa. Né? Mas funciona em Brasília. Lá funciona. Se lá funciona, por que não pode funcionar no resto? Eu tenho até muita pena de quem vem de Brasília ao Rio, por exemplo. Sabe? Eu acho que a pessoa deve correr um risco enorme, né? Porque se ela distrai e pensa que está em Brasília e atravessa na faixa dela, o carro nenhum vai parar. Mas na Inglaterra também, você botou o pé na faixa, o carro para. Se tiver uma faixa de pedestre, aquela zebrada, botou o pé na faixa ali, o cara para. Mas lá é o seguinte, você botou o pé na faixa, você atropelou alguém na faixa, eu acho que vai preso. É uma coisa seríssima. O que você acha complicado, a coisa mais complicada do trânsito? Eu acho você, nessa relação. Eu acho que as pessoas não pensam no próximo, no trânsito. Se uma pessoa que está aqui dirigindo, ela não pensa que se travar o trânsito vai atrapalhar a vida do outro que está passando. Que podia ser ele passando também. Acho que essa aí, as pessoas têm que pensar mais nos que estão ao redor. Porque é uma via pública onde todo mundo está querendo passar rápido. Sim, não é só ele. Ele quer levar vantagem, rápido, né? Todo mundo quer levar vantagem, mas não quer pensar no seguinte, igual um ciclista. O ciclista ele não quer andar no fluxo do carro. Ele quer ir andando na frente ou andando na contramão para ver se vê os carros. Tem regras para tudo. Acho que as pessoas não seguem as regras e não pensam nas pessoas que estão do lado. O que você acha, Viviane? Concordo, você é de São Paulo, sou não é? de São Paulo. Então, com a palavra, motorista. uma paulista. Ela entende de congestionamento. É São Paulo é infernal. A gente realmente tem que sair com 2 a 3 horas. Se você vai atravessar a cidade, você tem que calcular 2 a 3 horas para fazer esse percurso. E eu acho que, em parte, é isso mesmo, as pessoas não pensarem no próximo e a agressividade. Acho que por conta do tempo que você leva no trânsito, tem uma agressividade enorme. Às vezes você quer entrar, fazer uma conversão à direita, quer dar seta para entrar, a pessoa não deixa você entrar porque ela está irritada e não vai te dar passagem. Isso já gera todo esse desconforto, né? Exatamente. E os xingamentos? Outro dia vi 2 moças tentando atravessar no meio do trânsito, e claro, os motoqueiros vinham em um número enorme entre os carros. Aí elas quase morreram atropeladas ali, o motoqueiro xingava muito e elas xingavam muito também.
Então virou, sabe, com gestos e palavras de baixo calão, de parte a parte. Eram vários jovens se xingando. Parece uma guerra, né? Parece uma guerra. Agora, falando em guerra, eu até tentei buscar antes de vir para cá, mas morre tanta gente e acaba virando uma banalidade. Eu consegui dar uma olhadinha e vi que, por exemplo, em 2005, que foi a última estatística que eu consegui, morreram nas estradas federais 6 mil e alguma coisa de pessoas. Morreram. Né? Se contar as estaduais, as municipais, isso vai um monte. E é uma coisa banal, faz parte. As pessoas aceitam que todo mundo morra de trânsito, né? que morreu de acidente de trânsito. E não dá tanto valor quanto uma inundação, morre muito menos gente. Aí, lá na guerra, morria. Eu vi um filme sobre segurança que, acho que era o presidente americano, não me lembro se era o Lyndon Johnson, falando que tinha naquele final de semana, tinham morrido, sei lá, 50 e poucos soldados americanos no Vietnã e 300 e tantos nas estradas americanas. Então, eu acho que a gente tem que se conscientizar, as pessoas que decidem, que isso é uma coisa que e não é assim, vamos melhorar, para de morrer todo mundo. Não é. É um investimento sério, é muito dinheiro que tem que investir para poder diminuir a quantidade de gente que acaba morrendo no trânsito, fora o custo. O custo de um acidente de trânsito sem feridos, sem vítimas, com feridos e com mortos, é absurdo. Gasta-se um dinheiro enorme. Os ortopedistas, eu sei que não é a sua ocupação imediata no sentido de os hospitais de emergência, por exemplo. Os ortopedistas de plantão têm horror das noites de sexta e sábado por conta dos acidentes de trânsito. Né? Porque é uma coisa assim, no Brasil é considerado inteiro. uma epidemia, né, em termos médicos. Né? Na nossa área também de coluna, nós vemos uma quantidade enorme de acidentados com fraturas de coluna em vítimas de trânsito, né? De motocicleta. Nos hospitais públicos, acho que é uma epidemia, eu acho que só perde em termos de mortes para coração. Né? É uma coisa assim, não tem muita... Você acha que uma fiscalização eletrônica, por exemplo, eu vi... também em Belém, umas placas que eram meio iluminadas, assim, que tinha uma pessoa. Então ficava verde com aquela pessoa, não ficava. Eu fico pensando se aquela coisa dos Estados Unidos, Nova York, por exemplo, que tem o ande e o pare, se isso adiantaria melhor do que um sinal, só um sinal para o pedestre. Não, mas também, aqui no sabe? Rio, coisas paralelas. A Bahia tem uma coisa que eu não sei se tem aqui. Aqui no Rio é uma mão. Mas só a mão parece que não entenderam, né? Mas sei lá, o ande, o pare, uma coisa, sei lá, apita, se a pessoa precisa na faixa, não sei. Tem que arranjar uma solução para começar a educar, sabe? Porque educar na escola eu acho que é a base, né? Claro que educação financeira, educação para o meio ambiente, educação para o trânsito, isso tem que parar de ser tema transversal e passar a ser uma cadeira, juntar isso numa matéria. Sei lá, comportamento, educação. Não sei como que chamaria, porque eu não sou especialista nisso. Exatamente. Mas uma coisa que englobasse a cidadania. Né? Isso virasse uma matéria, assim. Seria muito legal. Mas isso vai levar um tempão para fazer a formação. Não é? Isso vai dar frutos, é claro, mas o fruto vai demorar. Tem que ter fiscalização, né? Então a fiscalização é a perna que tem que ser imediata. Né? Pois mas a fiscalização eletrônica ela é muito eficiente, né? Esse controle de velocidade e avanço de sinal. E parada em cima da faixa de pedestres. E o comportamento agressivo? Que está previsto no código. Está previsto? Está previsto. Esse código, ele é bom? Ele é bom. Ele está todo prontinho, quer dizer, está todo regulamentado? Está todo regulamentado. Então tem aplicação da lei, tem lei e aplicação. Ele entrou o crime de trânsito que não tinha, né, da pessoa ser condenada. Isso é um crime de trânsito. Hoje em dia você resultar numa morte por conta de uma ação lá é um crime de trânsito. E, quer dizer, só isso, porque Londres, por exemplo, Paris e eu acho que Nova York tem muito mais câmeras e muito mais pardais, né, vamos dizer, que o pessoal chama aqui, do que nós. Mas se você tentar andar
uma velocidade acima da permitida, num lugar que não tem câmera, numa estrada dos Estados Unidos, vai aparecer, não se sabe de onde, uma polícia que vai te pegar ali e está escrito lá, rodovia patrulhada por carro não caracterizado. Se você ficar trocando de faixa, daqui a pouco um cara te pega. Aqui isso eu não vejo. Sim, mas eu não isso vejo é, isso aqui. por exemplo, foi a coisa que funcionou com o cinto de segurança. Por que as pessoas usam cinto de segurança de modo geral? Sei lá, muitas pessoas usam na frente, porque foram multadas porque não usavam. Não, então agora tem que arranjar esse jeito para trás, porque você chega num táxi e não tem o cinto, ele está debaixo do banco, né? Ele não funciona. É claro que tem táxi, que tudo que a gente fala na televisão tem que explicar, né? É claro que tem táxi e tem o cinto de fora do banco, o motorista incentiva a usar, mas esse é o estado ideal. A gente está falando do modo geral, né? O modo geral não tem. Você tem que cavar atrás do banco. Ninguém faz isso, ninguém usa. Ninguém faz, ninguém usa. Também ninguém multa. Aquele cinto tá limpo, tá sujo, vou botar aqui na minha roupa. Tá imundo, aí você vai né? botar na roupa e tal. Então, mas essas pequenas coisas acabam fazendo um pacote, né? Uma cesta, igual o economista fala, uma cesta de investimento. Exatamente. Mas uma cesta de educação, né? De investimentos em educação. Eu acho que a gente está gastando muito dinheiro, está perdendo muito tempo com sistemas de transporte ineficientes. Tem que investir no transporte público, urgente. Urgente. E tem que também investir no sistema viário, porque o sistema de transporte público não vai suprir, por exemplo, o final de semana. Vai ser, vamos passear na praia de Copacabana. Aí bota todo mundo, você tem um carro, vamos de ônibus. Não vai, o cara vai de carro. E também é importante pensar nos ônibus para a noite, né? Sim. Porque o trabalhador, de modo geral, ele não tem recurso à noite. Não adianta falar, tem show popular ali. Mas o sujeito precisa... Se deslocar com desculpa. Tô gripadérrima. E aí uma hora tem que espirrar, né? Todo mundo gripado espirra. Olha, eu dei uma Desculpa, mas nada tô porque brava, a assim, minha tá brabérrima. acabou ontem. Começou ontem, então vai demorar um pouquinho. A minha acabou ontem. A minha acabou ontem. Meu resfriado, alergia, não sei o que era. Eu estava em pandarecos também. Não, o meu é gripe mesmo, começou ontem à noite. Então, o que acontece é o seguinte, se você multa, se você fiscaliza, se você amplia o sistema viário e se você educa, você tem o resultado. Como nada disso está sendo feito, a gente vai para o caos, é isso? É o medo, né, que a gente tem de que os carros continuam sendo vendidos, né? Essa que é o problema. E é o sonho de todo mundo, né? Mas também você falou na educação, na agressividade, Viviane lembrou, né, que a pessoa muito tempo no trânsito também fica muito agressiva. Mas tem essa coisa do poder, né? Que também é um sentimento. O cara tem um carro, ele tem o poder, né? Meio He-Man, assim, se sente meio He-Man. Da Disney, que o Pateta, ele é um cidadão aplicadíssimo, toma cuidado com tudo. Então, dentro do carro, ele vira uma fera. Não já viu esse filme? Eu vi fantástico. Transforma, né? A pessoa se transforma, né? Bom, vamos para o intervalo, a gente volta já já. Sem Censura no programa da TV Brasil. Fazer rapidamente uma perguntinha para cada um. A Lícia de Duque de Caxias gostou muito da fisioterapia do gato. Ela está se recuperando da cirurgia na coluna. Pode fazer a fisioterapia do gato? Tem que passar por uma avaliação de profissional. Assim, não dá para a gente falar sem conhecer o caso dela especificamente. Esquetino, a Malu, de Campo Grande, diz assim: não posso me submeter a uma ressonância porque tenho um chip na cabeça, fez aneurisma cerebral. Estou com uma dor lombar, fiz TC de coluna lombosacra e raio-x de coluna lombar. Com estes dois exames, o médico pode diagnosticar uma hérnia de disco? Pode. A sensibilidade da tomografia para a hérnia não é a mesma da ressonância, mas é o que nós usávamos antes da ressonância. E ela a não pode mesmo, é o exame mais porque antigo. Ela tem um clipe, um chip, um clipe, tem alguns sei lá o quê. implantes impedem que a pessoa entre na máquina da ressonância por causa do magnetismo, o caso do marca-passo.
Outros já como estentes que se coloca em artérias e tudo mais, esses não tem problema nenhum, porque eles não são deslocados pelo magnetismo da ressonância, não tem problema. A hérnia de disco tem alguma solução não cirúrgica? Tem, sim, claro, a maioria delas. A maioria exercício, delas, a hérnia é uma doença que tem um curso natural. Se ela não estiver causando um dano neurológico, que é uma das indicações da cirurgia, ou uma dor refratária, uma dor que persiste, a grande maioria vai melhorar com tratamento conservador, com fisioterapia, passando por aquelas fases do tratamento clínico, né? 20% não se resolvem e acabam em tratamento cirúrgico. Um fisioterapeuta, especialista, ele é fisioterapeuta, especialista em ortopedia, ama vôlei e manda super parabéns para você. Thiago Getulino Mendes, de São João do Manhuaçu, Minas Gerais. Um grande abraço. Emanuel, vamos, né, ganhar mais medalhas? Vamos pelo Você menos... não está parando, não. Você ficou assim na Olimpíada, tá bom, não sei. Mas até a Olimpíada você vai jogar campeonato? Não, para todo mundo que gosta de vôlei, que me acompanha, meus familiares, eu vou jogar com certeza, até dezembro de 2013. Então tem mais um ano aí. Dezembro de 2013. Um ano e meio. Que eu posso me decidir se eu vou continuar ou não. É para deixar todo mundo tranquilo, que todas as pessoas estão me perguntando, e aí, vai parar quando? Eu falei, não, calma. Estou num momento muito bom, estou muito tranquilo, não estou sentindo nada, meu corpo está super saudável, estou com uma parceria boa. Então, Vambora. Dezembro de 2013 eu estou junto. Bora nessa. Tô com todo mundo. Vamos que vamos, tá certo. E educação para o trânsito, né, Paulo César? É isso aí. Em todas as faixas. Bom, agradecendo a vocês por terem vindo, super obrigado. Agradecendo a vocês por estarem nos assistindo. Pedindo desculpa pela gripe, mas não vai dar para resolver assim muito rápido. A gente volta amanhã, se Deus quiser, 4 da tarde. Valeu. Boa tarde, boa noite, até lá.